Fala, turma! Esse é o nosso módulo sobre contadores. Então, preparei aqui um aulão para vocês para explicar detalhe por detalhe como é que funcionam os contadores. Vocês ouviram falar, viram várias explicações minhas durante várias aulas aí, tanto na parte de comando, a parte de potência, a parte ali dos componentes. Só que eu sinto a necessidade de ter uma aula somente focada em contadores, porque é o grande, digamos assim, a grande virada de chave em diagramas industriais. Então é muito importante que a gente aprenda, entenda como é que funciona contadores, e eu pensei nisso porque essa dúvida sempre fica, né? Pela minha experiência também como professor, eu sei que isso fica muito visível quando a gente chega no assunto contadores, né? Então a dúvida ela vem, como é que funciona, não entendi, o que é bobina, como é que fecha esse contato, como é que funciona, o que é potência, diagrama de potência ou parte de potência do contador, que parte aqui é a parte de comando, o que são esses números aqui. Então eu vou destrinchar para vocês aqui todas as informações sobre contadores para que vocês entendam de fato e de vez, uma vez por todas, todo esse funcionamento aí de contadores. Vocês vão ver que é simples, não tem mistério, tá? Então vai ser bem no detalhe aqui cada parte do contador para que vocês tenham a possibilidade de voltar nesse vídeo aí quantas vezes vocês puderem e quiserem para realmente aprender de uma vez por todas como é que funciona um contador. O que eu separei aqui para vocês então? Eu separei aqui um contador de fato de potência, certo? Então, com os contatos de potência e os contatos auxiliares. Separei aqui um bloco de contato auxiliar para, em alguma parte aqui da explicação, mostrar que existe essa possibilidade também. E aqui, ó, de fato, eu coloquei como é que é o funcionamento interno, então, de um contador de potência, para que vocês consigam enxergar de maneira claríssima como é que isso funciona, né? Como é que esse contador ele faz essa mágica aí de funcionamento. E por último, coloquei aqui um diagrama, onde a gente já utilizou ele em algum momento do nosso curso, para lembrá-los, né, e sempre linkar para vocês aqui as partes físicas aqui do contador com as partes do diagrama, que sempre vai ser o nosso foco aí nesse andamento aí das nossas aulas. Então, olha só, a primeira coisa, né, que a gente precisa saber, olhando para um contador, o que é esse monte de troço aqui? O que é esse monte de informações? Vamos lá. Aqui, ó, vou pegar uma caneta azul e a gente vai falar sobre isso. Primeiro, esse aqui é a casca, né, a capa do contador. Isso aqui ele vai mudar, pessoal. Ele muda de fabricante para fabricante. Então, ele vai mudar quando for WEG, ele vai mudar quando for Siemens, ele vai mudar se for Steck, Schneider, Schint, enfim, ele vai mudar de acordo com o fabricante. O que não muda é o funcionamento do contador. Então essa parte da capa do contador ele vai mudar. Então não se assustem, vocês precisam saber diferenciar o que é só mudança de marca ou o que é mudança de equipamento. O equipamento, o componente, ele não muda. O que vai mudar é somente a parte da capa dele em si, né, do funcionamento do contador interno, ele não muda, só vai mudar realmente como é que fica aqui as formas, vai ser azul, vai ser um sistema diferente aqui, porque isso é importante para as marcas, né? Porque isso dá identidade para as marcas, o profissional olhar aquele contador de longe, aquele componente de longe, isso aqui é da WEG, isso aqui só pode ser da WEG, isso aqui só pode ser da Siemens, isso aqui só pode ser da Steck. Por quê? Porque os formatos, né, a arquitetura, as cores, elas nos remetem a nos lembrar de algum fabricante. Então, isso as marcas elas trabalham muito bem para fazer os profissionais ficarem, né, com aquela ideia na cabeça de cada componente, para que não esqueça ou olhe o componente e se lembra, não, esse componente aqui ele é WEG, não, esse componente aqui ele é Siemens, tá bem? Então, o que tem de informações aqui que a gente precisa saber? Primeira coisa, olha só, que interessante, ó, a gente tem aqui informações importantíssimas aqui em cima, ó. O A1 e o A2, como eu já falei em alguns momentos desse curso, eles são a alimentação do contador. A alimentação, eu vou colocar aqui, ó, da bobina,
certo? A alimentação da bobina. A bobina que é fundamental para o funcionamento do contator. Como a gente está vendo aqui, ó. Então a gente tem a bobina do contator. Nós já vamos entrar nessa parte aqui, tá? Então eu vou mostrar primeiro o que são essas, o que significa essas partes aqui, e depois eu vou para o funcionamento do contator. Aqui, ó, L1, L2, L3, ou seja, 1L1, 3L2, 5L3. Isso aqui significa os contatos de potência do contator. Potência, vocês vão ver que isso aqui está sempre presente nos diagramas de potência do contator. Tem lá uma aula nesse módulo, no módulo sobre diagramas de potência e os componentes elétricos, que eu explico também onde é que está isso aqui no diagrama, tá? Mas eu também resolvi aqui replicar isso aqui e mostrar para vocês aqui também, ó. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, quer dizer, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Então tá aqui, ó, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Então isso aqui é muito presente, tá? Isso aqui remete ao nosso sistema de potência. Vamos lá, então tá aqui, ó, os contatos de potência. Essa parte frontal aqui é o parafuso, pessoal. A gente não consegue enxergar, mas aqui dentro tem um parafuso. A gente conecta o cabo aqui, tem um espaço para colocar o cabo aqui. A gente coloca o cabo e vem com uma chave de fenda ou furadeira, enfim, chave ponta dupla também, Phillips, né? E aí eu parafuso esse cabo aqui e ele fica conectado. Tanto aqui, ou seja, cada furo desse aqui é um parafuso. Aqui tá as conexões do A1 e do A2, também são importantes, tá? Então tá aqui, também utilizo o parafuso e as identificações elas estão aqui, ó. Então aqui é o A1 e aqui é o A2. Notem que logo abaixo aqui tem uma especificação importante, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ou seja, 220 volts. O que significa esses 220 volts? Ah, eu só posso colocar cabos aqui que vão ter 220 volts? Não, nada a ver. O que isso aqui representa, os 220, representa a tensão da bobina, que é o que eu mais preciso prestar atenção no contator. Quando eu vou alimentar o contator, ou seja, que eu vou acionar a bobina para que ele funcione, essa bobina ela possui uma tensão de trabalho. Essa tensão de trabalho eu preciso prestar atenção, porque é exatamente a tensão de trabalho da bobina que eu preciso colocar a tensão de funcionamento do meu sistema. Então, por exemplo, meu quadro ele é 220 volts. Eu vou colocar um contator aqui de 220 volts. A alimentação que vai chegar no contator precisa ser de 220 volts, tá? Se for 24 a mesma coisa, se for 127, 380. Então essa tensão que tem no contator aqui sempre é a tensão de trabalho da bobina, tá bem? Então essa informação aqui, ela é extremamente importante. O que mais que a gente tem aqui, ó? A gente tem então os contatos de potência, que é esse conjunto aqui. E aqui no canto, aqui, ó, a gente tem um contatinho auxiliar. Contatos auxiliares são contatos que a gente sempre vai colocar ele no diagrama de comando. Vocês nunca vão ver contato auxiliar no diagrama de potência, assim como nunca devem ver contatos de potência, esses aqui, ó, no diagrama de comando, certo? Então, cuidem isso na hora da construção dos primeiros diagramas de vocês. Cuidem isso também no ler e interpretar diagramas. Vocês vão ver que isso não existe, tá? Não se coloca. Na grande maioria das vezes vocês não vão ver. Por que eu digo grande maioria das vezes, não sempre, né? Porque a gente nunca sabe as gambiarras que tem por aí. Então, não se deve fazer, isso é fato, tá? Então, pode ser que vocês encontrem, mas e funcione, inclusive, mas não se faz isso, fica contraditório. Então, aqui a gente tem um contato auxiliar NC, que vem de Normally Closed, ou seja, normalmente fechado. E notem que é o seguinte, ó, como é fechado, ele termina aqui, ó, com 1, opa, você não consegue enxergar assim, né? Termina aqui, ó, com 1 e com 2. Então, 1 e 2 sempre fechado, tá bem? O que mais que a gente tem aqui, ó? Na parte traseira do contator, a gente tem aqui a parte onde a gente tem a conexão do contator no trilho DIN. Então, esse tipo de contator aqui, ele conecta no trilho DIN. Não só esse tipo de contator, mas os componentes industriais
na sua totalidade, aí são todos padronizados pelos trilhos DIN. Então a gente conecta naquele trilho que a gente fixa no painel, tá bem? Então isso é importante. Aqui na parte lateral vocês devem estar se perguntando, mas André, o que é esse monte aqui de informações? Aqui a gente tem mais informações técnicas. Para a gente dimensionar um contador, por exemplo, a gente dimensiona via catálogo, né? Via catálogo de produto, principalmente hoje, nos dias de hoje, via site. Então, os sites dos fabricantes, na sua grande maioria, fornecem um catálogo de dimensionamento e de especificação dos contadores. Como é que eu dimensiono um contador, por exemplo? Eu preciso de algumas informações básicas. O que contador ele vai acionar? Ele vai acionar o motor. Qual é a potência desse motor? É tanto. Qual é a corrente de partida desse motor? Qual é a corrente de trabalho? Por quê? Qual que é a importância nossa aqui? O que a gente precisa pensar no contador? Esses contatos que tem aqui, eles aguentam ficar chaveando aquelas correntes que vão passar por eles? Então, basicamente, é essa informação que a gente precisa ter. Aguentam as correntes? Aguentam fazer tantas manobras por dia, por hora? A bobina de trabalho é da tensão especificada? A frequência que é a frequência de trabalho da nossa rede? Então, essas informações que a gente precisa ter. Vocês vão ver que quanto maior o contator de potência, maior de tamanho mesmo, maior a potência que ele aguenta. Então, se vocês tiverem com motores lá 50 CV, que são motores bem grandes, vocês vão ver que se tiver contatores chaveando esses motores, vocês vão ver que são contatores porradas, são contatores grandes. E assim, ao contrário também, motores menores, contatores menores também, porque a potência ali de comutação, a potência dos contatos, elas não têm a exigência de ser contatos que aguentam grandes potências, porque justamente a carga onde ela vai ser ligada, o que o contator vai ligar, não é uma carga que consome uma potência, uma corrente altíssima. Então a gente não precisa ter essa preocupação, tá bem? Aqui do lado eu coloquei um contatinho auxiliar. O contato auxiliar esse bloco de contato auxiliar aqui, a gente conecta esse bloco aqui, ó. Geralmente aqui, ó, tá vendo que tem essa parte frontal aqui, tem aqui, ó, umas dobras aqui, enfim, umas quinas aqui, ó. Isso aqui é tudo para a gente poder vir com esse contato aqui e encaixar aqui. Quando a gente encaixa aqui, quando a bobina ela é acionada, essa parte azul aqui, vocês vão ver que ela vai para dentro, porque a bobina ela puxa através da força eletromagnética. Quando a gente acopla esse contato aqui, esse contato ele também trabalha. Então, todos os contatos que estão abertos, eles fecham. Todos os contatos que estão fechados, eles abrem. Então, esse contato auxiliar acoplado aqui tem essa função. Tá? Outra coisa que é importante, ó, essa função que eu estou falando para vocês, é importante de ver aqui, ó, nisso aqui que eu preparei para vocês. Olha só, tá? O que a gente tem aqui? Ó? Isso aqui é a parte interna do contator. Todo contator tem um núcleo fixo. O que é esse núcleo fixo? É o núcleo de ferrite. O que significa esse ferrite? É como se fosse um ímã, tá? Então aqui, ó, nessa parte central a gente tem a bobina, que é o fio de cobre enrolado. E a gente tem o núcleo móvel. Esse núcleo móvel ele fica afastado da bobina, mas ele é como se fosse, fica afastado desse ímã de cima aqui, nesse núcleo fica afastado da bobina. Só que isso aqui é como se fosse um ímã. Então, olha só, quando a gente alimenta aqui a bobina, ou seja, quando a gente coloca a tensão elétrica nessa bobina essa energiza, e aqui ó, a gente acaba tendo um campo eletromagnético, que faz esse núcleo móvel aqui, ó, ele conectar aqui na parte do núcleo fixo. Quando ele faz isso, ele puxa tudo que está acoplado nesse núcleo móvel. Nesse caso, ele tem um contato acoplado aqui, ó. Tá vendo o que vai acontecer? Esse contato ele vai baixar, certo? Ele é um contato Na. Quando ele baixar, ó, o que entrou aqui vai sair aqui, porque essa parte aqui vai possibilitar isso, porque vai acontecer isso aqui, ó. Como assim, André? Não entendi. Olha como é que vai ficar. Energizamos aqui a bobina, certo? Então o contato ele baixou, ó. Então o que eu coloquei de contato aqui ele saiu. Ah, André, mas isso aqui só vale para contato aberto? Não, ele vale para contato fechado também. A diferença é que ele estaria fechado e quando energizasse ele afastaria e abriria. Então por isso que a gente diz que quando a gente aciona a bobina do contator, todos os contatos eles trocam de estado. O que está aberto fica fechado e o que está fechado fica aberto. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Tá? Então, de novo, energizei a bobina,
O que está aberto fica fechado, o que está fechado fica aberto. Tá bem? Não interessa quantos contatos o contador tem. Então, por isso que nessa lógica aqui, ó, a gente tem, por exemplo, essa bobina. E no diagrama, o que representa a bobina é esse quadrado aqui, como a gente já falou algumas vezes. Está aqui o A1 e o A2. Quando a bobina ela é acionada, tudo que é KM1 no diagrama troca de estado. Esse KM1 fecha, esse KM1 fecha, por exemplo. Então, energizei o KM1, esse KM1, que é um contato aberto do contator, ele fecha. E esse outro KM1, que é um contato aberto desse mesmo contator, ele também fecha. Então, por isso que é fantástico o uso do contator, pessoal. Por quê? Se eu tivesse, por exemplo, essa bobina aqui de 24 volts, tá? A bobina, como vocês olharam aqui, ó, principalmente nessa parte, a bobina ela não tem nada a ver com esse contato aqui em termos de conexão. Isso aqui está isolado da bobina. Então, eu posso ter a bobina de 5 volts, por exemplo, ou 20 volts, 24 volts, e colocar aqui, por exemplo, ó, uma fase. Aqui uma fase, aqui uma fase. Ou seja, entra com uma fase aqui, sai com uma fase aqui. E a bobina ser acionada por 24 volts DC. E aqui eu ter 220 volts AC. Não tem problema, não vai explodir, porque esses contatos eles não se encostam. A bobina ela puxa o núcleo aqui, e deu. Esse núcleo puxa o contato, mas não tem nada a ver a bobina com o núcleo. Então, a bobina, né, com o núcleo não, com esse contato, só em questão de força eletromagnética. Mas os contatos eles não se juntam. Então, daí que está a grande jogada. Por exemplo, se eu tenho um sensor de 24 volts, e esse sensor, quando acionado, precisa ligar um motor trifásico, eu não tenho como pegar a saída de um sensor 24 volts e ligar direto no motor trifásico. Nada vai acontecer, esse motor não vai ligar, porque ele está esperando uma rede trifásica. Então, o que eu faço? Eu pego esse sensor, a saída desse sensor, em vez de conectar e ligar o motor direto, eu vou ligar o contator, que tem uma bobina de 24 volts. E aí, nos contatos de potência do contator, que são esses aqui, eu vou colocar aqui um sistema trifásico. E essa saída aqui, eu vou levar lá para o motor. Então, ou seja, eu vou acionar o sensor foi acionado, ele ligou o contator e o contator ligou o motor. Então, por isso que é fantástico e por isso que é muito utilizado, não só para quadros industriais, né, quadros de comando. Claro que o nosso foco aqui é esse. Mas os relés eletrônicos, por exemplo, é a mesma coisa. A gente aciona uma bobina para o relé fazer outra coisa. E outra, né, não é somente para ser essa interface de um equipamento para o outro. Ou seja, não é para o sensor acionar para ligar o motor somente. Como a gente tem vários contatos, eu posso, através do mesmo sensor, quando eu aciono o contator, fazer o contator ligar um sinaleiro, fazer o contator ligar uma sirene, fazer o contator ligar o motor e também enviar um sinal para um outro dispositivo. Então, eu pulverizo o meu sistema. O sensor ele é acionado, ele acaba acionando o contator e esse contator pode fazer um monte de coisa. Então, por isso que o contator ele é extremamente importante, tá? Então, procurem sim entender como é que funciona o contator. Voltem nessa aula várias vezes. Linkem essa aula com aquelas amostras e aquelas aulas lá sobre leitura e interpretação de diagrama de comando, de potência, onde eu linkei o componente contator com cada tipo de diagrama. Vocês vão ver que essas informações elas se completam e fica muito fácil a gente entender como é que funciona um contator, então. Tá bem? Então essa foi a nossa aula de contatores, um aulão aí de contatores para que vocês tenham a possibilidade de visualizar e olhar isso várias vezes, né? Lembrando que essa tela de construção aqui, ela vai estar disponível para vocês baixarem também como arquivo e aí conseguir também estudar essa tela, tá bem? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.